Olá, prezados irmãos, a graça e a paz. Estamos dando início ao nosso curso de plantação de igrejas. É um curso muito dinâmico, é um curso muito prático também, porque ele vai além da teoria e é bonito quando nós realmente podemos dar início a uma nova igreja. Mas o que é plantar igreja? No decorrer destas aulas, nós estaremos vendo que é muito mais do que, como pensam alguns, alugar um imóvel, colocar cadeiras brancas, caixa de som, bateria, instrumentos musicais, um púlpito e depois encher de gente e chamar isso de igreja. Vai muito além e esperamos que nesse curso nós possamos ter a ideia clara do que é plantar uma igreja. Então, sem mais delongas, nós vamos já compartilhar a tela. Deixe-me procurar aqui. Aqui achei. E nós vamos já é, dar assim, início à nossa aula. Muito bem. Aí está o curso, a nossa primeira aula, que nós vamos ver o esboço da aula. Vou voltar aqui rapidamente, só para que tenhamos uma ideia bem clara. Aí está a aula 1, o coração da missão cristã. É a nossa primeira aula. E lembrando aos irmãos, aos alunos, que esta aula, ou todas estas aulas, estão baseadas no livro do David Hasselgrave, que é Plantar Igrejas. Então, este livro vocês já têm, vocês certamente já leram ou estão ainda lendo, e neste livro estão todas as diretrizes de como plantar uma igreja num contexto missionário. Os objetivos da nossa aula. O primeiro é compreender a missão central da igreja, que é plantar igrejas. Nós precisamos entender isto. A segunda coisa nesta aula que nós vamos ver hoje é reconhecer a grande comissão como um mandamento normativo. E também veremos e procuraremos entender o modelo de Paulo como referência para a implantação de igrejas. Na Bíblia, nós encontramos muitas referências à igreja. Então, vejamos na Bíblia o que é que a Bíblia nos fala a respeito. Por exemplo, a igreja ela é o corpo universal de Cristo. Quando nós colocamos a igreja com letra maiúscula, alguns erroneamente já pensam logo na igreja romana como a universal, a única. Não, eu me refiro à igreja como o corpo universal de Jesus Cristo. A igreja está composta de todos os salvos, de todas as etnias, de todas as culturas, de todos os povos, língua e nação, e se forma aí o que nós chamamos o corpo universal de Cristo. Temos a igreja com a I minúscula, que é a igreja local, é a igreja visível, é a igreja onde você, por exemplo, é membro, é a igreja que você serve, ou a igreja do seu amigo, do seu vizinho, ou até de um familiar seu. Então, é a igreja que você vê. Aí nós chamamos de igreja local ou igreja visível. E o Senhor Jesus, ele em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, ele fala de uma maneira muito interessante, falando a Pedro: eu edificarei a minha igreja. A igreja, ela é de Jesus Cristo. E ele completa dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, também, dentro desse contexto de igreja, nós temos a grande comissão. Esta é uma passagem muito conhecida nossa, e quando nós abrimos a Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 a 20,
É conhecidíssimo esta passagem, mas não custa nada nós darmos uma lida aqui e vermos como Jesus trata da grande comissão. Ele disse, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, a igreja é dada esta grande comissão. Ela consiste em quê? Opa, aqui apareceu uma coisinha que não era para aparecer. Vamos ver. Jesus disse, ide. Esse ide, ou seja, enquanto eles vão, isto é concomitante no livro de Atos, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A grande comissão, ela não abarca somente uma coisa local. A igreja ela tem que ir além das quatro paredes. Então, na grande comissão, este ide enquanto vocês vão, preguem o evangelho, façam discípulos em todas as nações, não é apenas na sua cidade, não é apenas na sua vizinhança, não é apenas no seu bairro, no seu estado ou no seu país, mas a ordem é a todas as nações. Também nós encontramos aqui o único imperativo que é fazei discípulos. O grande detalhe da grande comissão é fazer discípulos, não é fazer prosélitos, não é fazer seguidores, não é fazer meras cópias de cristãos, é fazer discípulos. E fazer discípulo é um imperativo. Vocês viram no curso anterior a este sobre o discipulado, a importância do discipulado e como o discipulado é feito. Então, é um imperativo fazer discípulos de todas as nações, batizando e ensinando, que é um processo contínuo. O batismo e o ensino, que não deixam de ser ordens ou imperativos, é para nós o processo contínuo. O Senhor Jesus fala neste texto de uma maneira muito interessante, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, o que é que temos que ensinar aos novos convertidos? É tudo aquilo que nós aprendemos de Jesus e que outros que aprenderam de Jesus foram nos transmitindo. Então, é um processo contínuo. E a presença de Cristo que é garantida. Eis que eu estou convosco todos os dias. Desde o começo, do ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando e ensinando a guardar todas as coisas, a presença do Senhor, ela é garantida. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, nós vemos na sequência bíblica, lá no Novo Testamento, aí nós saltamos para o livro de Atos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, que nós sabemos que são idiomas, não é nada mais do que isso, idiomas, e a partir daquele dia começa a inauguração da igreja. A igreja ali, nesse dia, ela tem o início das suas atividades aqui na Terra. O papel do Pentecostes. Vamos ver, então. Primeira coisa, em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, Jesus, antes de ascender aos céus, ele diz algo muito interessante. Exatamente, é como uma continuação de Mateus, capítulo 28. Mas é muito interessante nós darmos uma olhada nesta citação bíblica, Atos, capítulo 1, versículo 8. O Senhor Jesus, falando aos discípulos, ele disse o seguinte:
mas recebereis poder do Espírito, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aí vem uma pergunta bastante... É aquela pergunta que vale 1 milhão. Para que o poder do Espírito Santo? Nós vamos ter várias opiniões a respeito se estivéssemos numa enquete em alguma igreja, digamos, uma igreja neopentecostal. Não, é para eu ter poder, para eu falar em línguas, para eu profetizar, para isso, para aquilo. Mas, em resumo, o poder do Espírito Santo é para que o crente seja uma testemunha. Este é o papel do Pentecostes. O poder do Espírito Santo é para darmos testemunho de Jesus. É muito clara a passagem, vocês vão receber poder, dunamis no idioma grego, é um poder especial que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. E aqui nós vemos a simultaneidade do evangelho, da propagação do evangelho. O resultado, quando nós vamos para Atos 2:47, qual foi o resultado do Pentecostes? Pedro e os demais discípulos e outras pessoas foram cheias do Espírito Santo, falaram em outras línguas, naquele mesmo dia pregaram o evangelho. Aí nós vamos para Atos 2:47, que diz: e o Senhor ia acrescentando a cada dia os que iam sendo salvos. Então, era o Senhor quem fazia isto. O papel dos discípulos era dar testemunho, nada mais. O resto é com Deus. Então, fica muito claro aqui que todo o esforço humano para fazer uma igreja crescer é nulo, porque era o Senhor e é o Senhor ainda quem faz isto. A evangelização sempre resulta em igrejas. A igreja primitiva, a igreja do Pentecostes, ela evangelizou, ela dava testemunho de Jesus. E o resultado foram igrejas. E a gente vai ver no decorrer da história bíblica isto, a igreja se expandindo por toda a Ásia Menor, até a Europa, e segundo relatos históricos, o evangelho chegou até a Península Ibérica. Então, observem vocês a importância do testemunho da igreja. Observem vocês também a importância da obediência aos mandatos de Jesus. Então, o resultado foram igrejas. Agora, Paulo, nós vamos vendo aqui como numa sequência, Paulo, o plantador de igrejas. Eu não vou falar da conversão de Paulo, eu não vou falar das revelações que Paulo teve, absolutamente, mas vamos ver Paulo já como um plantador de igrejas. O apóstolo Paulo, ele fundou igrejas em 4 províncias em 10 anos de trabalho. Eu estive fazendo as contas e neste livro do David Hazelgrave, ele fala isso também, que Paulo fundou igrejas em 4 províncias em 10 anos. Então foram 10 anos de trabalhos árduos. E estamos falando de províncias, não estamos falando de cidades, mas de províncias. Foram muitas igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo. Então, Paulo era um plantador de igrejas. E nós vamos ver nestes estudos exatamente a pessoa do apóstolo Paulo fazendo isto, plantando igrejas. Então, como ele plantava igrejas, nós vamos ver um pouco também. O foco do apóstolo Paulo, observem bem, era pregar, converter, acrescento aqui,
quem converte é o Espírito Santo, mas a pregação do Evangelho, ela leva a isto, a conversão. Então, as pessoas eram convertidas, eram discipuladas. Dentro desse converter, nós vamos ver diversas coisas, que não era só a pessoa ouvir do Evangelho e simplesmente tornar-se uma pessoa que vai à igreja para receber oração, para receber bênção, para receber isso, para receber aquilo. Não, as pessoas eram discipuladas. Então, dentro do converter, está o discipulado, está a preparação do obreiro. E depois vem organizar, porque logo que esses dois primeiros processos eram executados, vinha a organização da nova igreja em uma determinada província ou cidade por onde o apóstolo Paulo andava. E isto é para nós uma lição, um manual também de conduta, porque o trabalho do missionário qual é? É pregar o evangelho, é discipular e organizar uma nova igreja. E o apóstolo Paulo, no final disso tudo, desse trabalho árduo que ele teve, e nós vemos que foram anos de muitas dificuldades, de oposição, prisões. Paulo chegou a ser dado como morto num apedrejamento. Enfim, no final ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então Paulo deixa para nós um legado de conhecimento, um legado de vida absolutamente consagrada ao Senhor e um exemplo digno de ser seguido e imitado. E aqui nós temos o ciclo paulino. No livro, nós vamos ler melhor, porque eu só consegui esta imagem daqui, que é exatamente a que está no livro. No livro, você pode ver melhor. Eu tenho uma dificuldade imensurável para ver isso. Mas vamos ver a visão geral de Paulo, que nós chamamos, em linguagem missiológica, o ciclo paulino. Então, o Hazelgrave, ele propõe o ciclo paulino como estrutura para a implantação de igrejas. Então, é este o modelo que nós vamos seguir aqui. Eu mesmo, este que vos fala, eu segui este modelo ao pé da letra nos meus anos no Peru e no Chile, e Deus nos abençoou muito, realmente, porque é muito interessante quando nós temos uma diretriz, quando nós temos um método correto, e este, para mim, é um dos melhores, e eu desejo que também lhe sirva bastante, para a glória do Senhor. Então, vamos ver aqui como é este ciclo paulino. Bem, número 1, missionários comissionados. Nenhuma obra começa se um missionário não for enviado. A Bíblia mesma diz como eles pregarão se não forem enviados. Então, os missionários são comissionados. Sempre foi assim. Desde o próprio Paulo e Barnabé, que o Senhor disse à igreja de Antioquia: apartai a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então, eles foram comissionados e foram enviados para a pregação do evangelho em diversas províncias da Ásia Menor, naquela época. Aí a primeira coisa. A segunda coisa, um auditório contatado. Ou seja, eles chegaram, e se você seguir ali a sequência bíblica, eles chegavam em um lugar e Paulo tinha uma estratégia. Nas cidades onde haviam sinagogas, ele entrava em contato com judeus, ou às vezes não eram judeus, eram prosélitos, ou seja, simpatizantes do judaísmo. E ali ele compartilhava o evangelho de Jesus Cristo. Então, tem que haver um auditório contatado. Então, o missionário é comissionado, ele chega no campo, tem um auditório contatado, pode ser uma pessoa, pode ser uma família,
pode ser um grupo de pessoas, enfim, mas um auditório contratado. O evangelho é comunicado, obviamente, então se comunica o evangelho, se prega o evangelho de Jesus Cristo, ok? Os ouvintes se convertem, seguindo uma sequência, os ouvintes se convertem. Óbvio, a pessoa ouve do evangelho, ela se arrepende. Não é que ela se torne prosélita, não. Ela tem que ter uma experiência de conversão genuína ao Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá, ouvintes convertidos. Aí, após eles serem convertidos, eles são congregados. E nisso de ser congregado, está o discipulado, está a comunhão, estão todas aquelas coisas que são comuns à vida de uma nova igreja que está começando. Tem seus problemas, suas dificuldades, quem sabe perseguições, enfim. Estamos lá ainda no ciclo paulino, mas continua, ele não termina aí. A fé confirmada, isso é muito importante, a fé confirmada. A fé confirmada como? No nosso entender bíblico, é quando a pessoa ela se batiza, é quando aquela pessoa assume a sua posição e, ao lado de Jesus Cristo, ser-lhe-á fiel até a morte. Então, a fé é confirmada, e era isso que Paulo fazia. Você, lendo no livro de Atos, você vai ver isso. Os líderes consagrados, ou seja, Paulo, ao mesmo tempo que ele estava fazendo as 6 primeiras anteriores coisas, ele também estava preparando os novos líderes. Era necessário isto, porque nós vamos ver que Paulo ele não ficava em um só lugar. Estamos falando do ciclo paulino. Então, dentro do ciclo paulino, os líderes eram consagrados. Como? Os líderes que eram levantados naquela mesma cidade onde estava começando uma nova igreja. Os crentes recomendados, o apóstolo Paulo ele sempre fazia isto, e há uma passagem no livro de Atos, no capítulo, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, é muito interessante esta passagem, exatamente Paulo falando aos crentes de Éfeso, e é muito interessante isto, o apóstolo Paulo, no capítulo 20 de Atos, a partir do versículo 17, você lendo na sua Bíblia depois, você vai ver o que aconteceu. Do capítulo, do versículo 17 até o versículo 38, o apóstolo Paulo vai dando as recomendações à liderança da igreja de Éfeso. E ele ainda diz, é a última vez que eu vou estar com vocês. E eles, numa praia, Paulo ora com eles, dá aquelas últimas instruções e se despede deles. Então, Paulo fazia isso, os crentes recomendados. Os relacionamentos continuados. Como Paulo fazia? Mesmo estando preso, Paulo procurava se relacionar com as igrejas por ele fundadas ou organizadas através das cartas, através das epístolas. Então, os relacionamentos continuados. O missionário, hoje, ele tem que fazer isso também. E eu até conto para vocês que vocês talvez fiquem impressionados, mas eu, até hoje, eu mantenho comunicação com a primeira igreja onde eu fui missionário. Até hoje, passados 25 anos, os irmãos me mandam notícias, a gente conversa, a gente ri e até chora. Então, os relacionamentos devem ser continuados entre o missionário e aquela igreja que ele, com tanto carinho, com tanto empenho, organizou. E as igrejas missionárias convocadas é quando a igreja local
se converte em uma igreja missionária. Ou seja, aquela igreja que foi fruto da obra missionária, ela se converte numa igreja missionária. Então, nós vamos ver isto no decorrer de todo esse estudo, todo esse processo do ciclo paulino. Como nós podemos concluir e aplicar tudo isto que nós vimos hoje? E sabendo que isto aqui não é o todo, visto que temos o livro, no livro vocês têm todas as instruções a ser dadas e seguidas. Para isto, você precisa ler. Conclusão e aplicação. Plantar igrejas é igual o coração da missão. Não adianta eu ir e não plantar uma igreja, porque plantar igreja é o coração da missão. Reflexão: se você quiser fazer crescer algo para durar pela eternidade, plante igrejas. Eu tive uma professora, ela era grega, e me chamou a atenção uma vez. Primeiro que era uma senhora que falava muito bem o português. Ela veio da Grécia para o Brasil com a sua família, ainda no final ou no meio da Segunda Guerra Mundial. E ela era criança e crente. A mãe dela, que eu também conhecia, era uma senhora muito simpática, muito crente. E conversando com ela um dia, eu descobri que ela era da cidade de Salônica, a Tessalônica da Bíblia. E sabe o que é que ela nos disse como professora e nós alunos? Que ela era remanescente da igreja que foi fundada ali 20 séculos atrás pelo apóstolo Paulo. Isto me causou uma grande emoção, saber que o que foi plantado 20 séculos antes prevaleceu. Eu louvo a Deus que esta senhora está bem idosa, ela ainda ensina a palavra de Deus. E então fica aqui a reflexão. Se você quiser fazer crescer algo para durar pela eternidade, plante igrejas. O apóstolo Paulo plantou igrejas e até hoje nós somos abençoados com isto. Muito bem, meu querido, por aqui eu vou ficando e eu desejo a você que o Senhor abençoe a sua vida rica e abundantemente em nome de Jesus.